É o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem remendos, sem mentiras. A voz do povo, nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar, a voz do povo. Olá, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do programa A Voz do Povo, aqui pela Caiari 103 FM, apresentado hoje por Francisco Matias, esse que vos fala, que substitui ao titular do programa, Arimar Souza de Sá, que teve que se afastar por força de lei. A legislação eleitoral obriga os radialistas a se afastarem, ele se afastou e eu tento substituí-lo a contento, né? Tentando justificar a minha presença aqui. Não é a primeira vez que eu substituo, no entanto, cada vez é diferenciada e a gente, todo dia, é um desafio. Começando hoje com esse programa, a gente vai falar do que sempre se fala. Não tem como mudar de assunto por enquanto que não seja o coronavírus. Coronavírus, aí está dizendo aqui, tem as escalas, né, diárias. Diz hoje que Rondônia tem, nas últimas 24 horas, 12 mortes. Nas 24 horas, né? Meu Deus, é muita morte. E 615 novos casos em 24 horas, para 38.977 curados. Esses curados aqui são o total. Nós estamos falando de 24 horas só das mortes e dos casos. Os casos novos. Quando fala de curados, está falando de todos os que já foram curados, graças ao bom Deus, desse tal de coronavírus, que é aquela situação de letalidade premente, né? O coronavírus é um inimigo invisível, não tem corpo, não é um ser. Você não vê, mas ele te vê. Como dizia Rita Lee, né? O vírus você não vê, mas ele vê você. É assim o coronavírus. E tem que ser encarado, se eu puder usar a palavra encarado, né? Com muita seriedade, com muito cuidado, não pode ser relaxado. Ah, não, agora está arrefecendo, eu vou fazer uma festinha aqui com meus amigos, eu vou lotar um restaurante. Não. Esse vírus não dá sinais de que passou. Uma vez ele arrefece, outra vez no outro dia já o pico já vem muito elevado. Rondônia, graças a Deus, não seguiu aquela previsão feita pelo CREMED de que teríamos 500 mil afetados, né, para 50 mil mortes. Graças ao bom Deus, não se seguiu essa previsão tão estapafúrdia. Eu fiquei amedrontado, eu fiz até uma live, quando saiu no Ronda Notícias, fiz uma live criticando. Falar em Ronda Notícias, nós trabalhamos em nome de rondanoticias.com.br. Tudo que tem aqui no programa que se fala ou que se lê, vai ou vem do Ronda Notícias. Portanto, siga o rondanoticias.com.br. E para você que entra em contato conosco, está aí no seu carro, vai chegando na sua casa, no seu trabalho, eu vou te passar aqui os telefones que você pode falar com o nosso convidado e conosco também, ó. O telefone celular, é 993218279 e o fixo é 3227-2277. Vou repetir porque eu gaguejei, né? 3227-2277. Atenção Porto Velho, atenção Rondônia. Temos um convidado muito especial, que é o professor Otacílio, professor da Unir. Ele vem discorrer aqui sobre economia de Rondônia, sobre a pandemia também, e os efeitos da pandemia na economia e o pós-pandemia. Como será essa Rondônia na sua economia agropecuária, na sua economia agroindustrializada, na sua economia urbana, né? No seu PIB, a formação também do seu IDH, porque o PIB é uma resposta para o IDH. O professor Tarcísio vai dizer aqui as suas opiniões. E você que trabalha com a área rural, você que está em qualquer ponto do estado de Rondônia, você que trabalha com os comércios e serviços, você trabalha com a agroindústria, com os laticínios, com a parte mineral, nós temos também, é muito esquecido isso, não é o caso do Otacílio, falando muito esquecido quando se discute a economia,
se esquecer da parte mineral, das drogas do sertão. Tudo isso envolve a economia de Rondônia. Então, vamos conversar com esse convidado muito especial. Então, vamos à entrevista. A Voz do Povo. Entrevista. Boa tarde, professor Tacílio. Seja muito bem-vindo ao programa A Voz do Povo. Boa tarde, Matias. Boa tarde aos amigos ouvintes aí do programa Voz do Povo, aí sintonizado na Rádio Caiari 103,1. Boa tarde ao nosso amigo Arimar, né, que está licenciado aí, Arimar Souza de Sá, nosso grande amigo aí, que por força aí da lei, como você bem disse no início, teve que se afastar aqui do programa, né? Mas vai cumprir um grande papel aí, com certeza, numa grande campanha que nós teremos aqui em Rondônia, né, em Porto Velho, principalmente, nossa capital aí, que precisa de bons representantes aí na nossa Câmara Legislativa e também lá no Poder Executivo, né? Montar uma grande equipe aí, que vamos falar muito sobre o agronegócio, né, Matias? E Porto Velho já tem o maior rebanho, a gente estava até falando ali antes de começar o programa, mas por que esse nosso grande agronegócio aqui em Porto Velho especificamente, não se transforma em frigorífico, em laticínio, né? Poderia ser muito mais. Agroindústria, né? Agroindústria, né? Pequenas. Nós temos aí alguns programas que os governos antepassados criaram, mas que Porto Velho pouco se aproveitou, né? Podemos nos aproveitar mais. Eu tenho alguns casos aqui de sucesso que ocorrem aqui em Porto Velho, mas que deveriam ser multiplicados. E quem sabe aí a nova mentalidade aí da turma que vem aí pela frente aí, de vereadores, do Poder Executivo, do secretariado, de quem ganhar essa peleja eleitoral aí, pode de repente aí transformar a mentalidade aí produtiva aqui do município, que historicamente, recente debati aqui com o Arimar, né, foi considerada a cidade, a capital do contra-cheque, e não é bem assim. Porto Velho tem uma diversidade de produção, né? O setor de serviço fala muito bem. Somos o maior rebanho bovino de Rondônia, mas lamentavelmente não sabemos aproveitar isso em termos de cadeia produtiva, de avançar as nossas cadeias. A fruticultura, ela é boa, igual você citou aí. Nós temos que resgatar essas atividades aí. Muito pouca gente sabe, mas teve momentos da nossa economia, quando a cana caiu, quando o ouro caiu, algumas pequenas atividades de subsistência, ou até pequenas, por exemplo, o próprio anil, o algodão lá atrás, né? A própria cana-de-açúcar nunca deixou de ter sua importância, né? Verdade. Então, essas atividades, elas são fundamentais, e quanto mais nós nos diversificarmos, melhor para a nossa economia. Sair da monocultura, né? Com certeza, a monocultura sempre foi perversa. Pessoal, Tacílio, a gente está conversando com você aqui, nossos ouvintes no Rondônia inteiro estão te ouvindo, no Brasil todo também. E quem é esse professor Tacílio que está aqui para falar de economia, falar de pandemia, vem da Unir? Por favor, pode dizer para nós, nosso ouvinte, então, eu sou... Esse é o Otacílio? Sim, opa, com certeza, né? Então, eu sou o professor Otacílio da Universidade Federal de Rondônia, né? Eu cheguei em Rondônia em 1985, né? Depois, logo após 4 anos aqui, eu tive que me mudar para São Paulo por questões familiares, né? Meu pai faleceu. Lá eu terminei meu 2º grau, comecei até a fazer lá alguns cursos, né, para tentar a faculdade lá, mas eu falei, olha, lá em São Paulo tudo é muito distante, eu morava no ABC, então eu tinha que morar numa cidade, trabalhar em outra e estudar em outra, né? Não tem como, você não tinha vida, né? E aí eu voltei para Porto Velho. Chegando aqui eu passei no vestibular, passei também para o concurso do Tribunal de Justiça, fiquei 8 anos nesse excelente órgão que faz um trabalho excelente aqui no estado de Rondônia, é um dos tribunais mais respeitado, né, do Brasil, né? Que tem um índice de eficiência. Irrespeitável, né? Irrespeitável, né? Isso eu falo porque eu trabalhei lá e acompanhava os indicadores e acompanho até hoje, porque eu tenho interesse nisso aí. Logo depois, assim que formado em economia, eu passei na Idaron. Trabalhei lá também 7 anos e meio na Idaron, que também é um órgão hoje, né? Estado de Rondônia já é livre de febre aftosa, sem vacinação. Sem vacinação. Sem vacinação. E outra coisa, a falar, mas o Acre também o Amazonas, alguns estados também são. Só para você ter ideia, Matias, viu? Quem fez trabalho dentro do Amazonas, dentro da Bolívia, em algumas partes ali no Acre, ajudou esses estados, foi Rondônia. Rondônia, né? Para evitar que viesse para cá. Rondônia, exatamente. Rondônia, por exemplo, vacinou rebanho na Bolívia a 50 quilômetros dentro da Bolívia. Também um órgão muito respeitado. Então, trabalhei lá durante 7 anos e meio, um órgão extremamente respeitado que contribui muito para a economia do estado de Rondônia. E em 2010, eu passei na Universidade Federal de Rondônia para professor, tinha acabado também de concluir o meu mestrado, e fui trabalhar no curso de Engenharia de Produção lá em Cacoal, que é um órgão também hoje, viu, Matias?
Só para você ter ideia, nossos frigoríficos, laticínios estão lotados dos alunos de engenharia de produção lá de Cacoal. Hoje nós temos, só para você ter ideia, um aluno que está numa grande empresa, né, que está presente aqui. Hoje ele é um dos diretores numa grande empresa lá em São Paulo. Né? Da área de prata da casa, de Cacoal. Da prata de casa, aqui de Cacoal, um ex-aluno ali de Ariquemes. Eu encontrei com ele lá em São Paulo e ele estava na Cargill, ou seja, ele começou aqui estagiando, virou trabalhador e está rodando o mundo inteiro pela Cargill, assim, uma coisa assim espetacular. Uma maravilha, um exemplo para muita juventude aí, olha aí. Exatamente. Assim como outros cursos nossos de engenharia de pesca, engenharia de alimentos, já tem produzido bastante resultado. E depois eu vim, em 2013, aqui para Porto Velho, né, trabalhar no curso de economia, na qual nós trabalhamos, ali desenvolvemos várias pesquisas. Talvez um dos mais conhecidos aí seja do Grupo PET, que o Arimar, aqui a partir do grupo do Rondon Notícias, divulga lá todo mês ali o preço da cesta básica, somos nós que pesquisamos, o preço do combustível nos postos de gasolina aqui de Porto Velho. Divulgamos também o preço da alimentação fora de casa. Estamos com uma proposta aí de ampliar as pesquisas. Já trabalhamos também, por exemplo, o preço de imóveis novos e usados para venda e para locação comercial e residencial aqui em Porto Velho durante um bom tempo. Mas o grosso da nossa pesquisa é essa e tem feito um grande trabalho. Hoje a nossa União vai receber o encontro dos grupos PET da região norte. Nós estamos, na última semana de agosto. Vai ser por videoconferência, né? Vai ser um encontro dos grupos PET. Aqui nós temos 2 grupos PET, que é de economia e o de física, né? E em todas as universidades aí nós temos nós temos aí, por exemplo, tem grupo PET aí que faz o que a Petrobras não faz, que é fiscalizar posto de gasolina para ver a qualidade. E onde isso aí acontece tem dado bom resultado. Tem feito outros trabalhos também, com pouco gasto ali, com algumas bolsinhas pagas para alguns alunos, é feito um trabalho assim bastante exemplar. E aí nós acompanhamos, monitoramos a economia do estado de Rondônia e a economia brasileira e aqui da nossa região também, né, do município de Porto Velho, para tentar trazer ao nosso amigo ouvinte aí algumas informações. Tá certo? Algumas informações importantes, né? Então, por exemplo, agora, recentemente, a gente tem falado muito aí sobre como é que está a economia de Rondônia. Olha, a economia de Rondônia, a gente vai trazer alguns dados aqui sobre a nossa agropecuária, que é o carro-chefe da nossa economia aqui. Vamos separar isso aí? Separar, né? Então, exatamente, vamos falar sobre esse agronegócio, vamos falar qual é o plano que o governo tem para flexibilizar e que nós estamos entre os primeiros em termos de plano. Quando você fala para o leigo, para o nosso ouvinte, nem todo mundo é leigo, mas agropecuária, fica parecendo que é uma só atividade. Exato. Né? Então você tem a agricultura e tem a pecuária. Exatamente. Né? Então a gente vai separar aqui no nosso... Vamos separar. São 12 horas e 14 minutos em Porto Velho. Estamos conversando com um convidado muito especial, professor da Universidade Federal de Rondônia, professor Otacílio, economista, que vem tratar aqui do assunto de economia, junto com o que a pandemia está fazendo com ela. Mas antes de voltar para o Otacílio, eu vou ler aqui do Rondon Notícias, o dado do Rondon Notícias, o coronavírus nas últimas 24 horas em Porto Velho. Né? O total de casos em Porto Velho, tom geral, não é nas últimas 24 horas não. 24.480 casos em Porto Velho. Como tem a maior população, evidentemente vai ter maior afetação, né? E Porto Velho já teve, agora tem 602 óbitos em Porto Velho. Nossa Senhora, que nos proteja. Aí vem, de novo, Guajará-Mirim com 77 óbitos. E depois de Guajará-Mirim vem Ariquemes com 57 óbitos. Aí tem municípios aqui, por exemplo, Seringueiras. Seringueiras é interessante, Otacílio. Seringueiras é um entreposto de passagem ali na 429, né? E graças a Deus está conseguindo se manter com pouca afetação. Teve São Miguel do Guaporé, que foi muito afetado ali perto, né? E Seringueiras não é muito afetado, graças a Deus. Graças a Deus, né? Nós temos, é isso que eu falo, né? O que faltou pra gente, em todo o Brasil, né? Foi trabalhar com esses números, né? Por exemplo, você imagina, né? Eu trabalhei na Idaron. Olha, você pode manter algum lugar que está meio que isolado ali, funcionando a pleno vapor, se não tiver nenhum caso, desde que você mantenha um rígido controle na entrada e saída de pessoas, né?
Isso é feito, por exemplo, com rebanho bovino. Então, um gado de uma região contaminada, mesmo lá não tendo índice nenhum, por exemplo, a questão da febre aftosa, né? O Amazonas vinha lá, por exemplo, há 6 anos, agora se tornou livre de febre aftosa. Mas vamos supor, ela ainda não considerado livre de febre aftosa... No Amazonas é o estado todo? O estado todo. Né? Então você pega lá o estado do Amazonas, porque também, igual eu falei, no estado do Amazonas ficou muito livre ali, decorrente até do trabalho da Idaron. De Rondônia, né? Exatamente, Rondônia, né? E também em outra parte de outros estados. A Bolívia ali, Mato Grosso e Rondônia fez um trabalho muito bom lá dentro. Mas se você pega, né? Você tinha uma época que o Amazonas não era livre, mas estava há 6 anos sem ter um foco de febre aftosa. O gado de lá não podia entrar aqui, né? Porque era suspeito. Eu não quero comparar pessoas, é lógico. Eu falo o seguinte, pode ocorrer o trânsito, mas se você quer deixar a economia fluir, aquela região que está controlada, você teria que ter um certo controle de entrada e saída de pessoas e deixar a economia fluir a todo vapor. Professor, vamos ao intervalo do primeiro bloco, já voltamos para continuar com essa história aí que você está falando, que eu acho que Rondônia teve que fazer realmente essa proteção de si mesmo, né? Exato. Voltamos já, vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco nós estaremos de volta, já. Você está ouvindo a Voz do Povo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Parece inacreditável para alguns e para outros a ficha ainda não caiu. Mas é verdade. Em poucas semanas, centenas de pessoas já morreram só em Rondônia e nós precisamos acabar com isso. É por isso que os nossos deputados estaduais agiram rápido e já destinaram 10 milhões de reais para contratar uma ala exclusiva no Hospital do Amor para pacientes com Covid-19. O Dr. Carlos Alexandre, diretor técnico do hospital, falou sobre as vantagens da nova ala só para tratamento dos infectados. Acabou se transformando numa ação muito, muito positiva para a sociedade, para o hospital. A ala contratada com dinheiro que os deputados economizaram tem 61 leitos, sendo 12 de UTI. O preço está abaixo do mercado e gerou cerca de 100 empregos para atender a população e salvar vidas. Jean Negreiros, o diretor executivo do Hospital do Amor, elogiou os deputados de Rondônia pela iniciativa. Eu gostaria de agradecer à Assembleia Legislativa, todos os deputados que se uniram em prol desse momento atual, dessa pandemia, e isso foi possível para que nós pudéssemos aqui estar entregando esses 12 leitos. Os nossos deputados estaduais estão fazendo isso e muito mais porque querem fim da pandemia. Precisamos cuidar da higiene principalmente e acreditar que o distanciamento ainda é a melhor forma de evitar a doença. Só assim é que vamos salvar nossas vidas e as vidas de quem amamos. Assembleia Legislativa, o poder da sua voz. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraiebe. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. A Energisa está trabalhando em obras e melhorias em todo o estado. Só nesse ano, 17 milhões de reais já foram investidos na iluminação de 16 municípios. E ainda vem mais por aí. A nova iluminação pública instalada pela Energisa ficou incrível. Agora podemos aproveitar muito mais a nossa cidade, além dela ter ficado mais bonita e iluminada. Essa é a energia que transforma a sua vida. Programa de Eficiência Energética da ANEEL e Energisa. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável.
www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O que você acha de participar de um evento totalmente digital, voltado para o agronegócio? Vem aí, Conecta Sebrae AgroLab Amazônia, uma feira 100% online. Fique por dentro de nossas redes sociais e em breve você saberá mais sobre o maior evento agrodigital da região norte. Acesse www.agrolabamazônia.com para saber mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. A voz do povo. São 12 horas e 21 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Voz do Povo, desta sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020, conversando aqui com um convidado muito especial, o professor universitário Otacílio. O professor Otacílio é economista, o professor Otacílio, ele milita, vou usar o termo aqui, Otacílio, né? É um militante na área de economia, de preocupação com a informação à sociedade, de acompanhamento com a economia do estado de Rondônia, e ele está aqui para você, ouvinte. Onde você estiver, faz a pergunta para o Otacílio. Para você fazer essa pergunta para o Otacílio, não precisa você esforçar muito não, é só você ligar para 99321-8279, esse é o celular, ou fixo 3227-2277. Toda vez nesse fixo eu me enrolo. Vou repetir aqui, ó. 3227-2277 e 99321-8279. Faz sua pergunta para ele. Tira sua dúvida quanto à questão de empregabilidade, possibilidade de Rondônia, a nossa economia. Eu vou ler aqui um dado interessante sobre Porto Velho e o Covid-19. Porto Velho vai estar entrando hoje, essa sexta-feira, dia 14, na fase 3 da classificação do Covid. Isso significa o quê, professor Otacílio? Fase 3? Fase é 3. Maior flexibilização, né? Lembrando abre mais. Exatamente, vai abrir outros negócios, mas dentro daquelas condições que são propostas, né? Então, Rondônia, inclusive, está junto com outros 5 estados, que tem o melhor plano, né, de flexibilização do que nós chamamos de distanciamento social, que envolve também essa questão de abertura. Então, são 5 critérios que são estabelecidos lá e que nós pecamos, viu, em todo o Brasil. Ninguém chegou a atingir a pontuação 2, que o indicador ele vai de 0 a 2. 0 inexistente, 1 parcialmente atendido e 2 totalmente. Que é a questão justamente da rastreabilidade, de você monitorar onde é que estão esses contaminados, eles não estão transitando, né? Naquela região ali que tem pouca contaminação, né? Está tendo um fluxo muito grande de entrada e saída de pessoas, porque assim, fazendo isso, eu posso pegar e liberar naquela região especificamente, né, mais atividades ou não, dentro a gente sempre chama atenção das condições sanitárias que são exigidas dentro da pandemia que nós estamos vivendo. E como é possível identificar, fazer essa rastreabilidade dos contaminados? Por exemplo, você tem uma zona sul que é muito, muito movimentada, como a zona leste também é, a zona norte mais ou menos. Como é que você vai identificar esse tipo de situação? O governo tem método para fazer isso? Não tem, acho que é justamente que não tem esse método, né? Não vai colocar uma pulseira igual no presidiário, fica difícil. Igual tá né? fazendo lá em Singapura, né? Exato, tem alguns lugares aí que fizeram, realmente monitoraram, colocaram uma pulseirinha, colocaram um chipzinho na pessoa para monitorar, mas não tem como segurar. Eu sempre falo o seguinte, né? O que eu falei aqui, por exemplo, que Rondônia está bem, é na questão do plano, né? Tem um plano bem estruturado, tem executado de certa forma, mas é aquela questão que às vezes falta fiscalização, né? Nesse sentido. Às vezes pode fiscalizar, pode... aqui se optou-se o quê? Mas muito falhadamente ainda também, porque não tem um contingente de pessoa para atender. A questão de estar telefonando para a pessoa todo dia. Minha mãe e meu irmão pegaram, né? Todo dia o pessoal ligava e fazia as perguntas chaves, né? Como é que você está sentindo? A primeira preocupação. Da saúde, né? Não da própria município do estado, vai depender. No caso da minha mãe foi da Unimed, né? Meu irmão, ele como ele teve problema de câncer lá atrás, ele ainda não está totalmente, vamos dizer assim, curado, né? Pode voltar, ele fez lá no Hospital do Amor, né? O exame dele. Aí o pessoal liga e monitora. E aí tá sabendo, você tem saído? Não. Só que é meio complicado você fazer uma rastreabilidade dessa forma. Mas principalmente a gente pode fazer essa rastreabilidade em termos de município, né? A entrada e saída nas vias
ela pode... as barreiras sendo montadas para verificar, pegar o nome das pessoas, poderiam ter sido feitas principalmente em regiões onde o número de casos eram baixo, né? É aquela questão, por isso que no início se falava, olha, deveria ter já cortado ou limitado bastante. Você pega como uma coisa interessante, né? Os primeiros casos no Brasil veio da Itália. E nós só nos preocupamos com os voos vindo da China. Olha que interessante. Aliás, então, eu digo isso não jocosamente, que parece que o coronavírus parece como um macarrão. Nasce na China e cresce na Itália. Exatamente, né? Mas o que aconteceu, né? É justamente isso aí. Talvez se nós tivéssemos o mesmo controle com os voos internacionais que nós tivemos com a China, talvez os casos demorariam a chegar mais no Brasil, né? E nós não tivéssemos tanta contaminação assim. Mas, professor Tacílio, há também algumas notícias aí, não muito aprofundadas, de que o corona está no Brasil antes do que se foi detectado, mais ou menos em março. Santo, janeiro, né? Já estava aí. Né? Talvez no Espírito Santo, né? Isso é uma coisa assim que eu ainda tenho lá as minhas dúvidas, né? De que o vírus do coronavírus foi encontrado no esgoto, não sei da onde, ainda no meados do ano passado. Eu acredito muito na ciência, mas tem umas coisas aí que eu acho assim meio complicado de você... Com o coronavírus e a afetação que deu psicológica, social e econômica, saíram muitas observações que são meio absurdetes, né? São, exatamente. Isso que eu acho, igual isso aí, por exemplo, se tinha já em janeiro aqui, como se falou, lá no Espírito Santo, e o primeiro caso no Espírito Santo, salvo engano, só veio registrado oficialmente, só veio ocorrer em março, né? No final de março. Não dá nem para acreditar muito nisso, quer dizer que esse camarada pode ter transmitido para várias outras pessoas e o primeiro caso oficialmente só em março. É muito estranho isso aí, né? Então é melhor não aprofundar, porque não tem muita rastreabilidade. Exatamente. Né? São coisas que a própria ciência vai realmente chegar a uma conclusão lá no ano que vem, né? Nem esse ano. E essa vacina da Rússia, será que tem realmente efeito? Tem muita gente criticando. Parece muito mais naquele tempo que a Rússia ganhava os torneios mundiais bombando os seus atletas. Será que merece credibilidade? Eu faço parte de um grupo contigo, até mandar um abraço para os nossos amigos, lá, Liberdade de Expressão, né? A gente até fala muito sobre a questão... Eu faço parte também desse grupo. Você faz lá também, nós fazemos parte lá. Mandar um abraço para os nossos amigos lá, né? Que às vezes o debate aqui, Tacílio, e mandar um abraço para os nossos amigos do Liberdade de Expressão, exatamente, né? Eu distou um pouco do conjunto, mas é muito legal, né? É um debate muito legal. Mas, por exemplo, a questão da cloroquina, né? o pessoal fala, funciona, não funciona? Mas é aquela questão, olha, se funciona ou não, vale a tentativa. É verdade. É igual que em relação à vacina. Eu não sei se funciona, mas está em fase de testagem. Isso que eu estou querendo saber, né? Exatamente. Porque a cloroquina foi muito policiado, muito patrulhada, parecia até um crime, mas não. Exato. Não é isso. Exatamente. Pode ser usado assim. Igualmente, a China está desenvolvendo, está avançado, vale a tentativa, vale a pena testar. Agora, se vai funcionar, eu não sou da área, se vai funcionar ou não, né, é questão de acreditar e fazer testagem. Se lá na frente realmente aparecer, né, com certeza estão fazendo com milhares de pessoas a testagem, e aí é ver na frente. Eu não sou da área, né, mas assim, eu não desacredito de nada, igual minha mãe tomou. Minha mãe, por exemplo, é uma pessoa de alto risco, meu irmão também, se bem que meu irmão não tomou nada. Mas minha mãe, por exemplo, teve aneurisma, AVC, foi fumante, tem pulmão comprometido e pegou. Só que antes, como minha irmã trabalha no IML, né? E lá no IML todo mundo toma ivermectina e praticamente não teve caso, e quando teve caso foi... E olha que a pessoa está trabalhando direto com o contaminado, né? Professor Tacílio, você fala na ivermectina, falou na hidroxicloroquina e falou no liberdade de expressão. Sim. Lá onde o debate... Eu vou levar pé lá. Mas assim, minha irmã trabalha lá no IML, então minha mãe tomou. A gente já se assustou quando ela foi diagnosticada, né? E ela sentiu, ela sentiu lá os efeitos, perdeu o paladar, não sentiu. Meu irmão não tomou nada e sentiu falta de ar. A gente também, porque o meu irmão teve o câncer, baixa a imunidade bastante, né? Não sentiu nada. Mas assim, são coisas que a ciência ainda vai diagnosticar, porque varia até mesmo da genética da pessoa. Do biotipo, né? De cada um. Exatamente. Né? Tacílio, aqui o Toninho de Irene mandou um comentário, né? Não é pergunta, falamos de gado e tal. Olha o que o Toninho de Irene escreveu. Só faltava comparar o povo com o gado. É o que eu falei, não quero comparar. Mas se a gente faz o controle com o gado... Fala pro Toninho de Irene. Toninho, mas exatamente, né?
né? A aftosa, não, por exemplo, a aftosa a gente não deixa o boi transitar de um lado para o outro. A gente não permite de jeito nenhum de uma área infectada para uma área não infectada. E olhe que a febre aftosa não passa para a gente. A preocupação é comercial, dinheiro. Agora, porque se envolve a saúde das pessoas, a gente não pode manter o mesmo controle. O que eu falo é justamente nesse sentido. Porque a gente trabalha muito, tem um conceito, viu, Matias, que é o chamado trade-off. Mais saúde, menos economia, ou mais economia, menos saúde. Todo mundo quer os dois. Só que parece que há esse trade-off. Se eu liberar demais a economia para funcionar totalmente, o que vai acontecer? Você vai ter um número de contaminados muito elevado. E aí a própria economia sentirá os efeitos lá na frente. Então você pode fazer o quê? Liberar a economia naquela região onde está controlado, né? Liberar ela. Eu, por exemplo, muita gente fala, não, que você tem um conceito meio socialista. Olha, quando o governador, estava em São Paulo, o governador fez a medida, e ele já de fechamento de comércio, ele mandou fechar as casas agropecuárias, eu falei, é louco. Eu falei, não pode. As casas agropecuárias é o supermercado do pequeno produtor. E se o pequeno produtor não tiver as casas agropecuárias fechadas, quem é que vai produzir alimento para abastecer todo mundo? Fechou restaurante em beira de estrada. É loucura. Como é que o caminhoneiro vai trazer? Aí eu mesmo dei uma entrevista e fui bombardeado. Falei, não, você tem que ter bom senso. Nós vamos de novo para... Mas passa muito rápido, né? Passa, nem né? percebe. Vamos de novo para o novo intervalo e voltamos. São 12 horas e 32 minutos. Estamos com o professor Otacílio, professor universitário aqui, discorrendo sobre a economia. De uma forma muito assim, muito leve. Liga para nós para falar com o professor Otacílio. Você está ouvindo a Voz do Povo. O que você acha de participar de um evento totalmente digital, voltado para o agronegócio? Vem aí, Conecta Sebrae AgroLab Amazônia, uma feira 100% online. Fique por dentro de nossas redes sociais e em breve você saberá mais sobre o maior evento agrodigital da região norte. Acesse www.agrolabiamazônia.com para saber mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Parece inacreditável para alguns e para outros a ficha ainda não caiu. Mas é verdade. Em poucas semanas, centenas de pessoas já morreram só em Rondônia e nós precisamos acabar com isso. É por isso que os nossos deputados estaduais agiram rápido e já destinaram 10 milhões de reais para contratar uma ala exclusiva no Hospital do Amor para pacientes com Covid-19. O Dr. Carlos Alexandre, diretor técnico do hospital, falou sobre as vantagens da nova ala só para tratamento dos infectados. Acabou se transformando numa ação muito, muito positiva para a sociedade, para o hospital. A ala contratada com dinheiro que os deputados economizaram tem 61 leitos, sendo 12 de UTI. O preço está abaixo do mercado e gerou cerca de 100 empregos para atender a população e salvar vidas. Jean Negreiros, o diretor executivo do Hospital do Amor, elogiou os deputados de Rondônia pela iniciativa. Eu gostaria de agradecer à Assembleia Legislativa, todos os deputados que se uniram em prol desse momento atual, dessa pandemia, e isso foi possível para que nós pudéssemos aqui estar entregando esses 12 leitos. Os nossos deputados estaduais estão fazendo isso e muito mais porque querem fim da pandemia. Precisamos cuidar da higiene principalmente e acreditar que o distanciamento ainda é a melhor forma de evitar a doença. Só assim é que vamos salvar nossas vidas e as vidas de quem amamos. Assembleia Legislativa, o poder da sua voz. A Energisa está trabalhando em obras e melhorias em todo o estado. Só nesse ano, 17 milhões de reais já foram investidos na iluminação de 16 municípios. E ainda vem mais por aí. A nova iluminação pública instalada pela Energisa ficou incrível. Agora podemos aproveitar muito mais a nossa cidade, além dela ter ficado mais bonita e iluminada. Essa é a energia que transforma a sua vida. Programa de Eficiência Energética da ANEEL e Energisa. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem.
Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. São 12 horas e 36 minutos em Porto Velho, Rondônia. Estamos de volta agora para o terceiro bloco do programa Voz do Povo desta sexta-feira, dia 14 de agosto. Sou Francisco Matias, o apresentador do programa, substituindo o titular do programa, Arimar Souza de Sá. E aqui seguindo o site www.rondonoticias.com.br. Pessoal da Síria, deixa eu mandar aqui os cumprimentozinhos popular. Quero cumprimentar aqui os ouvintes. A gente fala muito em adulto, né? Sim. Adulto, o Arimar chama Sua Excelência ouvinte. Eu quero cumprimentar aqui um rapaz que ele faz o táxi compartilhado. É o Antônio, meu Deus, esqueci Antônio Merencio. Antônio Merencio, Sua Excelência, o compartilhado aí, Antônio Merencio. Me lembrei de você. E em seu nome, Antônio, e do Bosco, e do Josué. Quero cumprimentar todos os taxistas e compartilhados dessa cidade de Porto Velho. E o Antônio Merencio é um ouvinte assíduo do programa. Também eu quero cumprimentar meninos, crianças, né? O Samuel lá na Viçosa, que é meu neto, a Laís, a Mariana, a Tainá. Também cumprimentar a Ana Nicole, né? Que é a minha filha de 6 anos, que é lá na Zona Sul, ouvindo o programa. Isso aí é uma diferenciação do cumprimento. Cumprimentar essas crianças que são, Otacílio, o futuro dessa terra, né? Futuro da nossa Nós temos aqui umas perguntas que eu quero, do ouvinte, eu quero fazer para você, não é para minha pergunta, é para você, para mim eu respondia. Aqui, o Antônio Luiz fala assim, boa tarde, para que informar a morte das pessoas e colocar mais pânico na população? Olha aí. Que resposta interessante, que pergunta interessante é essa? Né? Antônio Luiz, o nome dele. A gente deve vender otimismo, né? Mas as mortes, eu sempre falo o seguinte, nós somos muito levados pelo discurso, né? Eu sempre falei, teve uma vez aí, por exemplo, que o governador daqui emitiu um decreto de rigidez no distanciamento social, só que ele fez uma live no mesmo dia. O que estava no decreto era uma coisa, mas o que ele falou com um senador, que nem era de Rondônia, era uma coisa totalmente diferente. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Às vezes, anunciar as mortes serve de alerta para nós. Para quê? Para não esquecer de usar uma máscara, um álcool gel. Não é uma apologia à morte, né? Exatamente. É para chamar a atenção. Olha, a gente ainda está morrendo, a coisa não parou e nem diminuiu, ou está estabilizado, a doença ainda está entre nós. Então, melhor remédio, né? Agora, dizer que nunca anuncia o lado. Não, eu sempre, as redes de televisão, eu vejo anuncia a morte, mas anuncia também os casos de pessoas, né? Que estão se curando. Olha aqui, a Luciana Souza, ela dizendo aqui, acho que é para você. Sim. Manda um alô para Cacoal. Eu vou mandar o meu alô para Cacoal e você também, né? Cacoal, uma bela cidade, uma capital do café, né? Que tem uma pujança hoje econômica. Um abraço a todos os nossos amigos ouvintes de Cacoal. E tem uma estrutura de esgoto toda montada, né? Exato, referência para Rondônia. É a única cidade do estado, né? Sistema o tratamento de água lá pelo SAAI é um dos melhores do estado, de coleta, de tratamento do esgoto. É um dos poucos que tem. Até o lixo também lá já é selecionado e já é... Cacoal sempre foi assim muito europeia, né? Exatamente. Eu adoro Cacoal, eu vi afundar aquela cidade, né? É lindo. Eu acho aquela área Cacoal, Rolim de Moura, Espigão, aquele centrão ali, eu acho muito maravilhoso. O Toninho de Irene, ele fala assim, para mim, professor, sou seu fã, muito obrigado, mas não faça esse jornalismo de funeral. Ó, Toninho. O Toninho de Irene é você conhece ele, né? Ele é um crítico muito, eu diria, de muita capacidade, frieza e inteligência. Né? Muito bom. Aqui, olha, o Antônio Luiz, hoje não temos jornalista, Olavo de Carvalho tem razão. Isso aí deve ser para mim. Antônio Luiz, hoje não temos jornalista, Olavo de Carvalho tem razão. Como eu não sou jornalista, né? Eu não sigo muito esse tal de Olavo de Carvalho. Então, não sigo muito, para mim. Eu não tenho gurus. Eu também não. Não tenho, não. Nem ídolos. Tenho um pensamento próprio. Eu tenho um pensamento próprio, né? Já vamos para o intervalo? Tá bom, então aqui, ó.
Sebastiana, do Jardim Dourado, fala assim para o professor Tacílio. Professor, que curso você recomenda para um jovem que quer fazer faculdade para melhor se adequar ao trabalho em Porto Velho? Qual tem a maior probabilidade de crescimento e eficiência? O nome dela é Sebastiana. Né? Ô, Sebastiana, um abraço a você, que está ligado agora na gente aqui. Então, em termos de graduação, né, de nível superior, Porto Velho está muito bem abastecido, vamos dizer assim, está muito bem, tem uma oferta muito grande e bem diversificada, né? Você fala de mercado? De mercado também, de mercado, cursos voltados para o mercado, né? E não só Porto Velho, mas Rondônia também. Então, por exemplo, as áreas de saúde, com certeza, né? Você pega aí até, por exemplo, fisioterapeuta. Hoje tem regiões aí que estão precisando de fisioterapeuta. A tendência é, cada vez mais, as pessoas... a longevidade aumentar, as pessoas ficarem mais velhas, a população vai ficar mais velha. E um profissional, por exemplo, na área de saúde bastante demandado, não é só o médico, o fisioterapeuta também tem um mercado muito amplo. Mas tem as outras áreas. Agora, a dica que a gente dá é o seguinte: primeiro, você tem que ver qual a sua vocação. Porque você pode, por exemplo, ter uma vocação para a área de administração da contabilidade. Por exemplo, a contabilidade e o direito é um mercado que nunca vai faltar profissional. Só cresce, né? Só cresce, né? A administração também, a economia, ela tem seu espaço e outras áreas. E na área da informática? Na área informática também. Então, é isso que eu queria falar, justamente chegar aí, por exemplo. A área da informática hoje, com a indústria 4.0 e tal, é um mercado que está prosperando e vai prosperar mais ainda. Agora, você pode ser um economista e trabalhar com ciência dos dados. Hoje, por exemplo, quem na sua área não tiver por exemplo, eu vou ser administrador, mas eu tenho que saber um básico de inglês e também conhecer da área da informática. Isso é um diferencial. E o mercado vai precisar cada vez mais desses tipos de profissionais que trabalham com dados. Agora há pouco nós falamos, o governo do estado, várias prefeituras contrataram aí cientistas de dados para ter essas informações, para saber como agir. Esse pessoal aí foi todo... E alguns são economistas... Você diria que são novas profissões, isso aí? São novas profissões. As profissões vão mudar bastante. Começou lá, por exemplo, a gente pessoal era só ciência da computação ou sistemas de informação. Hoje, nós temos cientistas de dados, nós temos engenheiro de dados. Só para você ter ideia, engenharia de dados. É uma profissão que está aumentando bastante. E às vezes você não precisa se formar especificamente naquela área. Eu posso ser, por exemplo, um economista e ter, por exemplo, fazer cursos de especialização na área de ciência dos dados para aproveitar esse tipo de conhecimento na minha área. Hoje, por exemplo, educação financeira. Ninguém trabalha com educação financeira sem ter o ferramental da informática, a ciência dos dados. Então, o camarada que tem isso aí, ele sai na frente. É aquela questão, você tem que ser criativo, você tem que ter uma dupla formação, assim, uma formação específica e uma outra área que dá suporte. Agora, tudo vem o quê? Da sua vocação. Eu vou fazer economia se eu não gosto de matemática? Não tem como, né? Eu vou fazer contabilidade se eu não gosto de cálculo? Não tem como. Então, se bem que todas as áreas hoje envolvem cálculo, né? Para você ser médico, você tem que ser bom em cálculo. Para você ser biólogo, nem se fala, físico, químico. Mas o fato é o seguinte, tem áreas que demandam menos cálculo. Então você tem que saber primeiro o que? A sua vocação. Olha, eu tenho vocação para a área de negócios. Então, por exemplo, faça uma economia, faça contabilidade, faça administração. Agora é aquela questão, me colocar no mercado. Olha, emprego é uma coisa que ao longo do tempo vai se escasseando cada vez mais. Lá na frente você vai se modificando também, né? Se modificando. E lá na frente essas pessoas serão donos do seu próprio negócio. Tacílio, tem aqui o José Ironildo Nascimento Ironildo. Ele fala, boa tarde, meu amigo Tacílio. Ele é seu amigo, hein? Vizinho da minha mãe. E boa tarde, Matias, muito obrigado. Ele diz assim, uma parte da economia quebrou e outras se levantaram e ficaram mais ricas. Temos exemplos da indústria de bicicletas, de motos e de farmácias. Essas se ergueram, né, ergueram de boa. O que você acha disso? Você pode dizer sobre isso? Tem. Ironildo, fala para o Ironildo. Ô, Ironildo, então, tem realmente esses mercados. Por exemplo, questão, quem mexe com evento. Eu tenho parentes que mexem com evento, fazem festas agropecuárias. Esse ano não tem mais. Eu tenho colegas que trabalham especificamente organizando evento aí, por exemplo, na nossa área acadêmica e científica. Esse ano não tem mais. Mas quem mexe com evento perdeu muita coisa, né? Perdeu muita coisa e vai perder porque os eventos eles começam, Matias, a partir de maio para frente. Ou seja, eles não vão sair agora. Isso envolve turismo, isso envolve pessoas que trabalham nessa organização. Esse mercado, essas pessoas, ninguém sabe como é que vai ser o futuro delas, porque realmente quebrou bastante. Lojista que vende roupa.
Você imagina, principalmente, hoje quem mais compra roupa? Mulher. A mulher, por exemplo, você sabe que quando você vai no shopping com a mulher, ela para escolher uma roupa é 2, 3 horas. Não, eu nem vou. Nem vai. Nem né? vou com a menina, não. Vá sozinho então, comprar. Eu Eu não tenho dinheiro, já fico com medo. Exato. Você sabe que não tá proibido. Talvez até janeiro do ano que vem tá proibido experimentar roupa em loja. Então, como é que a mulher vai comprar loja? Então, ou seja, esse mercado tá sofrendo. Eu não sabia dessa. Não pode experimentar roupa em loja? Não pode experimentar roupa. Então, vai comprar sem experimentar ou não compra mesmo? Exatamente, Não entendeu? Não pode, porque é meio complicado. Então, como é que esse mercado vai se reinventar? Não tem como se reinventar. Outros, você pega aí, por exemplo, restaurantes. Teve uns que pegaram aí, por exemplo, pizzaria, se reinventaram, remodelaram o seu mercado e conseguiram. Eu conheço empresários aqui que estavam quebrando e nessa pandemia se reergueram. Conheço vários, né? Então é lógico que uns setores vão quebrar mais e outros vão, né? E mesmo aqueles que restaurante, pizzaria, supermercado, tem pessoas que conseguiram se remodelar, fazer um atendimento diferenciado e até mesmo o quê? Vamos dizer assim, saíram na frente, né? Ganharam espaço no mercado. E outros não conseguiram se remodelar, até porque, por exemplo, você tem pessoas que são de grupo de risco e tiveram que efetivamente fechar o seu comércio, lamentavelmente. Muito bom. Passa tempo muito rápido, né? rápido, professor Tacílio. Né? Vamos já para o intervalo do terceiro bloco, já virado para o quarto e último bloco. Vamos ao intervalo. E você que está nos ouvindo e acompanhando, estamos conversando com o professor Tacílio, professor da Unir. Liga para nós. Não esquece não, olha, bem rapidinho, 993218279, 3227-2277 e pelo site do Rondo Notícias, né? www.rondonoticias.com.br. Vamos ao intervalo? Você está ouvindo a voz do povo. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraeb. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Energisa está trabalhando em obras e melhorias em todo o estado. Só nesse ano, 17 milhões de reais já foram investidos na iluminação de 16 municípios. E ainda vem mais por aí. A nova iluminação pública instalada pela Energisa ficou incrível. Agora podemos aproveitar muito mais a nossa cidade, além dela ter ficado mais bonita e iluminada. Essa é a energia que transforma a sua vida. Programa de Eficiência Energética da ANEEL. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. O que você acha de participar de um evento totalmente digital, voltado para o agronegócio? Vem aí, Conecta Sebrae AgroLab Amazônia, uma feira 100% online. Fique por dentro de nossas redes sociais e em breve você saberá mais sobre o maior evento agrodigital da região norte. Acesse www.agrolabiamazônia.com para saber mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. A voz do povo. São 12 horas e 50 minutos em Porto Velho. Estamos de volta para o último bloco do programa Voz do Povo, edição deste dia de sexta-feira, dia 14 de agosto. Já estamos quase no final do ano, professor Tacílio. Verdade. Né? E para falar em final, olha aqui, ó.
A Renata Luz, boa tarde para o pessoal da Voz do Povo. Boa tarde para você, né? Boa tarde para a Renata Luz. Boa tarde, né? Renata. Um abraço. E diz mais. Já falei do Ironildo. Agora quem é que nós temos aqui? Para você, eu pergunto ao Tarcísio, está sendo muita gente aqui para o programa, né? O João Cavalcante manda para você um boa tarde, João Cavalcante. Boa tarde, João. Um abraço para você, ouvinte. Toninho já falou, Toninho de Irene. Então, vamos para frente. Professor Ironildo, Rondônia é um estado cuja vocação é mineral, mas tem suas dificuldades ambientais, né? Socioambientais. A vocação agropecuária. Sim. Fale um pouco dessa vocação agropecuária de Rondônia, por favor. Exato. O agronegócio de Rondônia, ele, vamos dizer assim, ele se diversificou bastante nos últimos tempos. Eu sempre falo que cada governador deixou sua marquinha lá, por exemplo, o Bianco, ele criou a Idaron, que lá na frente, ainda no governo do Ivo Cassol, deixou o estado livre de febre aftosa. O Raup antes tinha investido bastante na cafeicultura. Depois veio o Confúcio, investiu muito no peixe, fez um programa interessante chamado Provec, que é um programa que verticaliza a produção agroindustrial dentro da pequena propriedade rural familiar. Isso foi fundamental. Hoje nós temos 400 pequenas agroindústrias em toda a Rondônia. Isso é fantástico. Nós temos aqui, eu cito o caso aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho, aquela mulherzinha, uma senhora que vende a cocada Collie, que é vendida em qualquer lugar. Aquela mulher já tem pedido de Manaus, de vários outros lugares do Brasil. Começou pequena, está virando uma coisa monstruosa. E o pontapé inicial foi esse programa, né? Nós temos vários outros exemplos. É uma coisa que nem esperava. Como é que eu vou produzir cocada a partir do coco produzido aqui em Rondônia, em Porto Velho? E ela faz. É esse tipo de coisa que nós devemos investir. Coisas novas, né? Quantas coisas nós vemos no mercado aqui que nós temos condição de internalizar a partir do nosso agronegócio e não conseguimos fazer. Nós mandamos a fruta e recebemos o produto beneficiado. Isso é horrível. A gente paga pelo valor agregado que deveria fazer aqui, né? Aqui gerar emprego na indústria aqui, que o emprego industrial, ele é também mais agregado, viu, Matias? Agora sim, o nosso agronegócio ele é bem diversificado. Pecuária de corte, pecuária de leite, suinocultura está crescendo, mas deve crescer mais ainda. E a piscicultura? Piscicultura, né? Então, a produção tem a pesca, vamos explicar aqui, tem a pesca e tem a piscicultura. Vamos falar da piscicultura. A piscicultura, que é a criação de peixe em tanques, né? Evoluiu bastante. Rondônia é o maior produtor tambaqui, é o segundo maior produtor de peixes, né, em tanques. Do Brasil ou no da Brasil? região? No Brasil, só perde para o Paraná, né? Mas deu uma decaída agora nos 2 últimos anos. Mas é uma importante atividade econômica. Nós já temos aí mais de 4 frigoríficos que fabrica o peixe, né? E já nós estamos se especializando, precisamos avançar mais ainda, utilizar, por exemplo, aquele rejeito do peixe, né, fazer farinha para dar para ração animal, por exemplo. Nós jogamos isso hoje, por enquanto é desprezado? É tudo desprezado, basicamente. Eu visitei três indústrias aqui, Matias, e eu vejo o pessoal jogando fora, né, a espinha, né, toda as vísceras do animal, a cabeça do animal. E para que é aproveitado mesmo, você falou? Dá para aproveitar, por exemplo, você fazer ração para gato, para animal, né? Agregar valor na cadeia produtiva. São outros segmentos que seguem, mas depende de pesquisa feita aqui mesmo. O nosso curso de engenharia de pesca lá em Presidente Médici desenvolve ração para piscicultura, sabia dessa? Né? Não a partir da própria resíduo do próprio peixe, não pode, né? Pessoal da Círio? Né? Então, agora nós temos como avançar mais ainda, principalmente em termos de agroindustrialização. Sim, isso é fundamental. Vamos no Pai Bola. Bora lá. Lucas Silva pergunta, queria saber do professor sobre o pós-pandemia, como o Estado vai enfrentar o desemprego e a falta de renda. É o Lucas Silva. Olha, Lucas, obrigado por você estar participando conosco. Olha, Rondônia, na verdade, todos os indicadores mostram que Rondônia está bem. Até o número de fechamento de empresas nesse primeiro semestre foi idêntico ao do ano passado. E nós abrimos mais empresas, também o número de abertura, viu? O número de abertura de empresas é basicamente o mesmo do ano passado. Então, se empresas fecharam, outras estão abrindo em novo formato, tá certo? E o nosso agronegócio, como eu acabei de falar, a agricultura, agora no primeiro semestre já bateu, no primeiro semestre não, até julho desse ano, já bateu 2019, nós produzimos mais e ganhamos mais em 2020, mais do que 2019. Então, o pós-pandemia, eu acredito que Rondônia vai se recuperar mais rapidamente do que vários outros estados, porque o agronegócio não parou. E como nossa economia é baseada no agronegócio, nós teremos com certeza uma recuperação muito boa e rápida. O Fred Nunes pergunta assim, boa tarde, amigos, o professor acha que o governo errou no lockdown?
Na verdade, o lockdown, você poderia ter sido decretado, mas como foi meia boca, a gente sempre criticou. Você via as pessoas na rua, né? Então foi meia boca. Meia boca, então não gerava o efeito. Como é que diz em inglês? Meia boca. Já não. Fica pra dizer, fica legal, né? Exatamente. Completo, né? Mas assim, se tivesse uma fiscalização maior, as pessoas realmente tivessem recolhido, teria surgido efeito e a flexibilização lá na frente seria maior. Então nós só tivemos aquela demanda do Hildo porque aquelas flexibilizações de abril e parte de maio ali, lockdown ou isolamento mais rígido, como se chamou aqui, não surtiram o efeito desejado, porque a gente via as pessoas na rua, né? Então, talvez se em São Paulo, eu passei lá, quando se decretava assim um isolamento mais rígido, você não via pessoa na rua. Aqui não, você via pessoa no centro da cidade, formando fila nos bancos aí, e aquelas aglomerações que a gente conhece muito bem, tá? Mas assim, não surtiram efeito. Não que o lockdown não dá resultado, mas é porque as pessoas não respeitaram, lamentavelmente. E você via as pessoas saindo... Então faltou mais colaboração da própria sociedade. Exatamente. Fazendo festa, né? Os chamados coronafest, né? Você foi muita passeio festa de bicicleta. E você viu aí que só num caso aí... E sem máscara, né? Só num caso aí de coronafest aí gerou 17 pessoas contaminadas. 17. Aquele caso lá do interior ou daqui de Porto Velho? Daqui de Porto Velho. Eu estava em São Paulo, eu vi isso aí, né? Mais de 35 pessoas, 17 contaminadas, né? Então, uma mensagem do Antônio José Magalhães, ele é o CEO do Fórum Pró-Ferrovia Madeira Mamoré, o Marco Ferron. Ele manda um abraço para você, Magalhães. Magalhães, um abraço para você que está sintonizado agora, escutando a gente aqui na Rádio Caeri. Muito bom, você falou com tom de radialista, locutor de rádio. Você mudou, impostou a voz, né? Aprendendo com o Arimar, né? Vai com você agora. Olha, falar em Arimar Souza de Sá, eu sou Francisco Matias, eu estou apresentando o programa porque o Arimar Souza de Sá teve que se afastar, porque ele é pré-candidato, e a legislação eleitoral reza isso. Então reza a lenda que o Arimar Souza de Sá está pré-candidato. Eu aqui no programa apresentando, né? Aqui está é a Maria Eliette mesmo? Boa tarde para a Voz do Povo. Eu já tô ligado ouvindo esse maravilhoso programa. Nota 1000. Parabéns. Continua assim. Olha aí. Você é Eliette. Eliette, um abraço para você. Maria Eliette. Maria Eliette, um abraço aí. Você que nos escuta aí, acompanha sempre o programa Voz do Povo. Muito bom. Qualquer dia eu vou convidar aqui o professor Tarcísio para vir apresentar o programa. Ele tem uma voz de locutor. Vamos para o PIB do estado de Rondônia. O PIB só em nível de Brasil ele é pequeno, mas em nível de região norte ele é forte, né? É expressivo, ele é forte, né? Porque nós temos essa pulverização na nossa área produtiva, nós temos uma agropecuária muito forte, nós temos agroindústrias, nós temos muitos frigoríficos, muitos laticínios. A pecuária de leite nos preocupa porque ela é importante do ponto de vista social, né? E a pecuária de leite, você imagina, Matias, nós que já produzimos mais de 1 bilhão de litros de leite, hoje estamos aí tendendo a produzir meio bilhão apenas. O que aconteceu? Porque era o maior passeio leiteiro da região norte. Aquelas questões, né? A soja vem avançando, pressiona a pecuária de corte pressiona a pecuária de leite, nosso rebanho bovino de leite tem caído, só de 2 anos para cá caiu quase 500 mil cabeças de gado. Por falar em soja, o professor Tarcísio, você falou que Porto Velho tem um rebanho bovino, né? Mas eu também já tenho informação de que a soja avança muito em Porto Velho, é verdade isso? Verdade. Se você já for aqui pro eixo aqui, pra rota aqui, rumo ao Maitá, você já tá vendo até uma coisa inesperada, né? Que a soja já sendo implantada em área que era de floresta, que era de mata. Tem todo um ciclo, né? Primeiro vem a agricultura de subsistência, desmata, vai plantando macaxeira, alguma coisinha ali para se manter, depois vem a pecuária, depois vem a soja. E a soja já está entrando em área que foi recém-desmatada, né? E a soja está ocupando, por exemplo, o espaço da agropecuária? Muito. Só para você ter ideia, em 2001, Vilhena tinha quase 400 mil cabeças de gado. Como a soja avançou lá, hoje não tem 100 mil. Olha como ela avança. E essa migração vai para onde? Para onde esse pessoal aí essa pecuária vem para cá. Exatamente, por isso Porto Velho tem esse rebanho. Porto Velho, Nova Mamoré, um dos maiores rebanhos da bovina. O segundo maior, né? Nova Mamoré é o segundo maior e é o maior rebanho de bovino de leite. Se tornou lá uma grande bacia. Era Jaru, não era? Era Jaru. Está disputando ali. Ora Jaru, ora um ano Jaru, um ano Nova Mamoré. Mas é importante você ter essas bacias do leite. Em Candeias também nós temos uma pequena bacia. E a pecuária leiteira ela é importante, que ela gera milhares de emprego. Ela distribui. A soja ela é muito concentradora. Eu sempre falo o seguinte: há como você conciliar o grande agronegócio com essas pequenas atividades agrícolas. Agora basta planejamento do setor público.
Tem como esses espaços serem combinados. Agora, a soja e o algodão tá entrando, viu, Matias? O algodão tá entrando pesado aí na região de Vilhena, na região de Rolim de Moura. Tudo isso é interessante economicamente para o Estado, né? Mas agora a gente tem que saber como conciliar o grande agronegócio com... Você pega aí, mais de 85% das nossas propriedades são pequenas propriedades. Que 3% são grande propriedade, mas tem propriedade aí que tem 10 mil, 20 mil hectares. Se somar desses 3% em termos de área, dá uma área enorme, né? Por isso que eu falo, há como você conciliar o grande, o médio e o pequeno. Agora, isso depende muito de política pública, né? E aí eu tenho, né? A soja, ela avança não devido a uma política pública estadual, porque a soja para exportação não é cobrada de ICMS, é da Lei Candi, lá da época do Fernando Henrique Cardoso, né? E isso fez com que a soja, impulsionou muito. Impulsionou muito. Então, tudo que é para exportação em seu estado bruto ou semi-elaborado, como é a soja, como é o algodão, como é a madeira, né? Não cobra ICMS. Então, ou seja, torna o produto mais barato, com um câmbio defasado, o nosso produto fica muito barato lá fora, né? E comprável, né? Exatamente, né? E comprável. Mas estamos aí, chegando ao final, né? Exato. Então eu acho que nós temos que conciliar o grande com o pequeno, porque o pequeno ele gera muito emprego, mantém fixo o trabalhador no meio rural e resolve vários problemas da cidade, né? A geração de bolsões de pobreza. O Ari Massa de Sá disse que esse programa aqui é a cachaça dele, né? E vai aos poucos viciando também a gente, né? Vai. Cada entrevista que a gente faz aqui o Carlos Paraguaçu, né? Excelente entrevista. Parabéns, confrade Matias. Transmita meu abraço ao professor Dr. Tacílio pela entrevista. Um abraço ao Paraguaçu. Eu vi ele ontem aqui também, né? Com certeza assistimos. Muito bom. Aí aqui o Magalhães também, que já falamos do Magalhães, né? E aí, vamos encerrar o programa já? Então, professor Tacílio, um prazer recebê-lo. Olha, conversar com você foi muito elucidativo. Opa, com certeza, Matias, foi um prazer também estar aqui presente e principalmente em responder as perguntas do nosso amigo ouvinte aí, que é sua excelência ouvinte, como diz, né? Como diz o Arimar, como você está já nesse caminho aí também. É verdade. Com certeza. Então, para você que esteve conosco, sua excelência ouvinte, muito obrigado por mais essa audiência. Voltaremos segunda-feira, de novo, na mesma batida. Credibilidade, informação e muita vontade de servir ao povo de Rondônia e de Porto Velho por excelência. Muito obrigado e tenha um bom final de semana. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente, a Voz do Povo, de volta na segunda-feira, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. Termina aqui a Voz do Povo. Rádio Católica no coração da gente. Caiari 103,1 FM. Pense nisso. Lições de amor e histórias de vida. Texto e narração Glaucio Pozo. Existem infinitas maneiras de se demonstrar o amor. Mas definitivamente uma das mais belas é o anonimato. Amar anonimamente